Olá, meus amigos da Escola VBA, Samuel Oliveira aqui, e hoje vamos trabalhar com listas únicas personalizadas usando o VBA. A 3 eu acredito que é a mais fácil e a mais importante. Vamos lá, apertar o conjunto de teclas Alt F11. Vou maximizar a janela aqui, vou criar um novo módulo, então inserir, módulo, vou dar um nome Function. Essa vai ser minha lista 1. Vou abrir e fechar. Aqui eu vou configurar o meu projeto, né? Eu vou falar que minha base, o meu objeto que eu vou trabalhar vai ser base. Então, de base vai ser como worksheet. Aí eu vou configurar a minha base. Para configurar set base. Como eu vou trabalhar apenas com o objeto, com a janela aberta, o workbook principal vai ser igual workbook.sheets. E eu vou dar o nome do meu objeto. Qual é o nome do meu objeto? O objeto será esse daqui. Então, renomear aqui. Ou simplesmente você pode selecionar também aqui do lado e copiar o objeto aqui, tá? Dá para fazer isso daí também. Agora eu vou pegar a última linha da minha base. A última base vai ser igual base.cells, house.count. Aqui ele pede o indexador da coluna. Tanto serve número, tá? Que é 1 para A, 2 para B, 3 para C e por aí vai. Ou a letra. Eu fico com letra que fica mais fácil de interpretação. Então, eu estou falando com o Excel. A última base vai ser minha base, que eu estou trabalhando, que eu configurei. Vai lá para a última linha Excel. Qual é a sua versão? Não importa aqui. Esse house.count, independente da versão ser anterior a 2010, que seriam 65.000 linhas 536, ou a versões posterior a 2010, que seria 1.048.576 linhas. Então, vai lá, Excel, você vai estar no final. Então, ponto End, você está lá na última linha. O que você vai fazer, Excel? Aperta Ctrl, barra para cima. Então, seria o equivalente a XL Up. Então, eu quero trazer o Row. Ok? Então, ele já configurou. Vamos pegar a inicial aqui e já configurar? A inicial vai ser a linha 12. Então, minha inicial vai ser a linha 12 e a última vai ser a minha base. Essa é a lista 1. Dentro dessa lista 1, a gente vai usar o objeto collection. Então, mas o objeto collection ele tem algumas limitações, porque se ele for adicionar um item que já esteja, como ele trata apenas de item único, ele vai dar erro. Então, para evitar esse tipo de situação, nós vamos fazer o onError. Então, se ocorrer um erro, resume next. Excel, se tiver algum erro, ignore e vai para o próximo, tá? É assim, mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Agora, vamos dar o intervalo. Meu intervalo, então vou dar um set intervalo, vai ser igual ao que? Minha base.range. Vamos exemplificar que seria o A12 até o A500, certo? Seria esse meu intervalo. E eu quero pegar apenas minhas linhas que sejam visíveis. Então, Spatial Cells. Aí, XL Cell Type Visible. Então, seria basicamente isso. E aqui, como nós estamos trabalhando com variáveis, vamos colocar nossa variável inicial aqui. E aqui no final do 500, a gente vai colocar que é a UT base. Então, já está configurado o nosso intervalo. E aqui, dentro desse intervalo, nós vemos que tem alguns registros que são vazios e tem um duplicado aqui. Esse duplicado a própria função já vai trabalhando. Então, vamos fazer apenas uma validação desses itens para que itens vazios não sejam incluídos na lista. Então, eu vou colocar for each dado. Então, eu estou criando uma variável chamada dado que está dentro, que vai receber os valores do intervalo. Então, para cada linha do intervalo, next dado. Então, basicamente isso. Agora eu vou fazer aquela validação que eu comentei anterior. Então, if not is null, então se não for nulo, então vai acontecer alguma coisa aqui dentro. E eu vou usar outra função aqui, if, se o dado recebido for igual ao vazio, eu vou transformar ele em nulo, caso contrário, ele seja o dado mesmo. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar minha lista, que eu não configurei, né? Então, minha lista, set lista, vai ser igual a uma new collection. Então, a new collection já foi configurado. Então, vou dar um lista.add. O que essa lista espera? Que eu receba um dado.
ou seja, um valor, uma string ou um inteiro. Então, só falando para ele adicionar esse dado, mas antes eu quero que ele valide esse dado. Então, eu vou converter para string de novo, né? Aqui é uma conversão, esse C é convert string, basicamente isso. Então, dado. E aí ele já vai criar exatamente toda a lista. Vamos fazer uma validação através para visualizar o que está sendo gravado. Então, vou aqui no menu exibir, vou clicar em janela, variáveis locais. E aqui eu vou apertando F8, vocês vão ver o que vai ser feito. Então, inicial 12. A inicial 12. Aqui é a minha base, ele configurou a minha base, é a última linha 108. O intervalo, por enquanto, é um objeto vazio. Aqui ele já deu o intervalo. E aqui minha lista, ele está vazio ainda. E aqui, aí sim ele configura a lista, mas não tem nenhuma variável por enquanto. Por dado, então aqui é na lista, cada vez que eu navegar esse dado, então ele está pegando o TechVisa, que é o primeiro registro da linha, e aqui você vai observar que ele vai criar um novo registro. Então ele criou um novo registro, e aí à medida que eu for fazendo, o 2 ele não foi porque é uma linha repetida, e agora sim ele vai criar um registro 2. Então até aqui está funcionando perfeito. E agora o que eu vou fazer? Eu quero que esses dados eles sejam transportados, ou seja, os valores únicos aqui para a coluna B. O que eu vou fazer nessa coluna B? Então eu vou dar uma continuidade aqui, vou colocar uma observação, colar os valores na coluna B. Só para ficar fácil de entendimento. Então aí eu vou pegar a última base, aí não tem problema de eu repetir o nome da variável, tá? Então a última base vai ser igual a base, .cells, house.count. Agora eu quero pegar a b.end, xlap.row mais 1. Então eu quero pegar a última linha da coluna B. E aqui eu vou fazer agora exatamente o que eu já tinha feito, né, nesse intervalo aqui. Então for each, mesma coisa, eu vou repetir a variável para não ficar gravando várias variáveis, tá? E agora a única diferença é que eu vou colocar em lista. Next dado. Então, basicamente agora, na minha base, .cells, agora não vai ser mais o house.count, mas vai ser a última base. A coluna C vai ser igual o valor de dado. Então, vou executar aqui, vou colocar ao lado e vou executar. Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade é B, né? Aqui eu fiz a B e aqui eu fiz a C. Desculpa. Então, desculpa pessoal, às vezes acontece, e aqui esse intervalo, ele tem que ser na verdade aqui dentro, né? Ele tem que ser assim. Agora sim, agora vai funcionar. Quando nós estamos programando é assim mesmo. Eu vou limpar aqui para não ter esse erro, vou voltar aqui e vou dar o F5. Beleza, o primeiro item, a primeira lista, criado com sucesso. Então ele me trouxe aqui exatamente 78 registros. Vamos fazer agora a função 2, certo? A função 2